Boa tarde a todas e a todos presentes. É uma satisfação podermos estar aqui reunidos, ainda mais hoje na presença da professora Maria Lúcia Martinelli, do auge, né, de toda a sua trajetória, do seu contributo para o serviço social brasileiro, nos fazendo hoje, então, uma fala a respeito dos 80 anos do serviço social brasileiro e das transformações no mundo do trabalho e das políticas sociais. A professora Maria Lúcia Martinelli, que é doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, pós-doutora em Fundamentos Políticos das Ideias Contemporâneas pela USP, atualmente professora associada da PUC São Paulo, no programa de pós-graduação em Serviço Social, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Identidade, professora visitante nos cursos de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e também da Universidade Lusófona de Portugal, do campus do Porto. É também avaliadora e consultora externa de agências de pesquisas nacionais e internacionais, é também membro de conselhos editoriais de revistas acadêmicas nacionais e internacionais e pesquisadora em projetos da CAPES, do CNPq, produzindo nas áreas de fundamentos do serviço social, prática, formação e identidade profissional. Agora, passo a palavra à professora Maria Lúcia Martinelli, entendendo, né, a importância desse momento para que façamos uma avaliação crítica e autônoma, né, dos 80 anos do serviço social, como uma das nossas formas, inclusive, de pensar as nossas estratégias de luta e de resistência. Professora, a palavra é toda sua. Obrigada. Bom, primeiramente, quero dizer da minha alegria de estar hoje aqui. É realmente uma grande alegria, porque somos uma categoria que sempre respondemos quando somos interpelados, sempre estamos presentes quando somos convidados. Então, é muito importante poder dizer que realmente estamos juntos aqui numa luta realmente coletiva e que esse momento em que vamos estar agora trabalhando possa significar para nós algum elemento novo na construção do projeto que nos une enquanto categoria profissional. Quero agradecer muitíssimo à comissão organizadora, é um prazer grande, eu sei o trabalho que dá organizar um evento desse tamanho, então também a comissão, todos os nossos agradecimentos, e a alegria também de reencontrar aqui pessoas queridas, meus alunos de outros tempos, que hoje já são professores, já estão aqui na universidade, dando aulas também, são pesquisadores, docentes, né? Então, isso também é uma alegria muito grande que faz com que a gente possa olhar para este momento, até mesmo como um momento intergeracional, onde nós estamos aqui com diferentes gerações de assistentes sociais, né? E o professor, que é a minha área onde eu mais estou concentrada nesse momento, o professor, na verdade, é muito bonito até a gente poder dizer isso, o professor forma gerações, né? Porque hoje eu encontro aqui pessoas de diferentes momentos da minha vida e que me fazem muito feliz de ver o quanto a docência em serviço social, aliada à prática profissional da qual jamais me afastei, realmente nos possibilita formar profissionais críticos, competentes, capazes de fazer avançar as lutas pelo processo democrático num país que vive hoje uma crise tão regressiva e que nos traz a todos profundas e graves preocupações, porque nós, enquanto assistentes sociais, somos profissionais que, até por dever de ofício, temos que estar muito atentos e vigilantes nessa luta. Nós temos um papel absolutamente protagonista nessa luta e não podemos estar distante do compromisso que assumimos até na noite da nossa formatura, no dia da nossa formatura, de sermos gestores cotidianos de direitos. E os direitos hoje estão realmente confrontados pelo grande capital. Então, lutar por direitos é lutar contra o grande capital também. Então, por isso, nós temos de sair daqui desse encontro mais fortalecidos, mais cheios de esperança na construção da sociedade democrática pela qual todos nós lutamos, né?
Então, eu quero dizer a vocês que pensei em organizar, então, esse tempo da minha fala, até já combinei com o Samuel também para ele me ajudar aí no tempo, podendo fazer um pouco, já que aqui nós estamos falando sobre os 80 anos do Serviço Social Brasileiro, muito importante também dizer que quando nós comemoramos, e estamos aqui falando de comemoração dos 80 anos, nós temos estado aí pelo Brasil inteiro fazendo essas comemorações, na verdade é uma oportunidade riquíssima de estarmos juntos, né, de trazer à memória fatos, circunstâncias, eventos que marcaram a construção das bases identitárias dessa profissão e que dão a ela todo o seu processo de continuidade histórica, né? História na qual estão juntos os profissionais que estão na academia, os profissionais que estão no campo, os supervisores e os alunos de serviço social. E, na verdade, eu jamais olho para os alunos apenas como o futuro da profissão. Na verdade, eles são a profissão na sua construção histórica. Então, nós precisamos, para mim é um prazer grande, porque eu, na verdade, não dou aula em curso de graduação há muitos anos já, embora eu seja professora desde o dia 3 de agosto de 68, mas na graduação eu já deixei há algum tempo. Então, eu quero poder, optei, então, por fazer quase que um depoimento aqui sobre um pouco dessa trajetória da profissão, quase que um certo confesso que vivi, como que eu estou vendo agora. Eu estou voltando agora, cheguei domingo agora, de um congresso importantíssimo também que tivemos na Universidade de Salamanca, na Espanha, a universidade mais antiga do mundo em termos de língua espanhola. Ela tem 800 anos, para vocês verem o que é uma tradição acadêmica na Europa. E saímos foi muito importante a nossa participação nesse evento, porque nós pudemos ali construir uma rede ibero-americana de trabalho social, que nos une com os nossos irmãos de toda a América Latina, do Caribe, dos países, então, europeus, onde nós temos o serviço social também implantado, porque, realmente, este é um momento em que nós, talvez precisemos, talvez não afirmo, nós precisamos de sujeitos coletivos cada vez mais fortes e de um projeto de um serviço social que olhe cada vez mais para a realidade latino-americana. Então, foi muito importante e eu quero até depois poder falar um pouquinho sobre isso. Então, para iniciar, eu queria saudá-los também com 2 ou 3 poemas que eu vou utilizar durante a fala e vou me valer de um poeta português, que é o Fernando Pessoa, com o qual tenho uma profunda identidade, até por tantos anos estar aí envolvida com cursos de pós-graduação lá em Portugal. Eu, nesse tempo em que sou professora, participei da implantação da pós-graduação na Argentina e em Portugal. Então, um pouco desse movimento também eu venho acompanhando. Na verdade, esse ano, o Serviço Social comemora 80 anos, né, de profissão no Brasil, e eu comemoro 50 anos de graduação. Então, eu sempre digo que a história que eu vou contar, uma parte eu conto, uma parte eu lembro, né? Porque, na verdade, eu já vivi muito esse momento todo. Então, por que esse poema me é significativo e eu quero iniciar com ele? Porque o Fernando Pessoa diz assim: eu tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita, para a esquerda e, de vez em quando, olhando também para trás. E aquilo que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca tinha visto antes. E sei dar por isso muito bem. Sei reparar como uma criança que, ao nascer, reparasse que nasceram deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E por isso que ela me chama a atenção e é importante, porque, não obstante o cenário com o qual nós convivemos hoje seja um cenário obscuro, ele também nos traz elementos que estão nos pedindo uma análise mais consistente, uma análise mais rigorosa, que as novidades que o cenário nos traz são de uma crise regressiva, são de uma crise não só política, mas também econômica, cultural. Então, mais do que nunca, nós precisamos pensar, e esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão,
que as profissões não podem ser pensadas à distância da sociedade na qual elas se realizam. Não podemos fazer leituras endógenas do serviço social, que às vezes nós sucumbimos um pouco a esse ardil do capital, a esse verdadeiro ardil do capital, realmente, de fazer com que as profissões estabeleçam competições entre si, ao invés de serem cada vez mais pensadas na sua profissionalidade. Então, vejam, quando nós acabamos entendendo apenas aquilo que está quase que entendendo a profissão pelo fragmento do fragmento. Eu assisti agora a exposição do professor Turrene na Espanha, do Alain Turrene, e ele dizia isso: nós estamos nos tornando incapazes de pensar em projetos coletivos. Não podemos permitir que isso ocorra. Mas Marx já chamou nossa atenção para isso desde a sua juventude, isso acompanhou até a sua maturidade, quando ele nos dizia o seguinte: quando fragilizam-se os projetos políticos e agudizam-se os momentos de crise, isso repercute não só na materialidade do processo, mas também na nossa subjetividade. Então, nós vejam como é importantíssimo pensar, então, que somos assistentes sociais por uma questão de identidade, a profissão que escolhemos, mas ela tem um lugar social na divisão social do trabalho. Ela não pode ser pensada apenas pela tarefa que cotidianamente realizamos, mas nós temos hoje o imperativo ético mesmo de nos concebermos e assumirmos as consequências que isso traz como classe trabalhadora. É como classe que nós temos que nos movimentar, é como trabalhadores que nós temos que lutar, é como membros de uma classe que nos une num projeto maior de uma sociedade. Porque, senão, o próprio projeto ético-político de profissão fica fragilizado, porque ele não fica conjugado com um projeto de sociedade mais amplo. Então, é preciso que nós tenhamos claro que são mediações que se colocam, e este é um lugar importantíssimo para nós, assistentes sociais, porque nos coloca como trabalhadores que nos movimentamos entre estruturas, conjunturas e cotidianos. Estruturas, conjunturas e cotidianos. Veja como a profissão se movimenta em todos esses processos e como, na verdade, nós temos sido responsáveis, sujeitos de grande protagonismo na construção das lutas sociais que marcaram este século XX. A Constituição que nós temos, nós somos as ruas para lutar por ela. A Política Nacional de Assistência nós arrancamos em duras lutas, e por isso não podemos permitir que hoje ela esteja sucumbindo nas mãos desse governo interino. A política foi concebida para ser um sistema único de assistência social. Entende? Então, vejam que nós temos aí uma face da nossa profissão que é inteiramente fundamental, que é o fato de que nós somos uma profissão, e hoje isso é marcadamente importante, gente. Somos profissionais que chegamos o mais perto possível da vida cotidiana das pessoas. A forma como a nossa profissão se realiza, ela pede, portanto, mediações de diferentes naturezas, sejam as mediações que nos permitem fazer leituras estruturais mais amplas e intervir em processos macrosociais, como temos também as lutas cotidianas que realizamos no trabalho que fazemos no momento em que estamos nas instituições. E isso nos permite dizer que realmente, para nós, gente, é indispensável conhecer cada vez de modo mais intenso a própria formação sócio-histórica do nosso país. Porque senão nós vamos entender a questão social pela sua expressão mais residual. E, na verdade, a própria crise que nós vivemos hoje, ela não é episódica, ela tem raízes na história. A professora Marilena Chauí nos diz, de modo muito acertado, que se nós queremos transformar uma realidade, nós precisamos conhecer como que ela se forma, que nós não poderemos transformar algo cuja formação nós não conhecemos. E quando nós olhamos para a realidade brasileira, e nós, como assistentes sociais, temos que ser atentos leitores da conjuntura,
Nossa profissão nos exige esse cuidado de sermos atentos leitores da conjuntura, de sermos atentos leitores do cotidiano. O próprio cotidiano, gente, ele nos revela camadas de história, o próprio cotidiano. Inclusive, muitas vezes nos perguntam, mas vocês trabalham com pessoas tão simples, mas são essas pessoas simples, com os seus cotidianos, que nos fazem chegar cada vez mais perto do processo social, do tecido da história. O professor José de Souza Martins, sociólogo da USP, nos diz o seguinte, gente, na verdade, sim, nós trabalhamos com pessoas simples, mas são estas pessoas simples, nos seus cotidianos, que constroem e reconstroem cotidianamente processos de produção e reprodução da vida social. E mais ainda, são os simples que nos fazem as perguntas mais difíceis, que nos trazem as indagações mais complexas, que não as tiram apenas dos livros, mas sim da sua própria vida cotidiana. É a vida marcada pela diversidade, é a vida marcada pela luta cotidiana, gente, pelo pão, pelo alimento, pelo trabalho. E cada vez mais hoje sucumbimos, então, a esses ardis do capital que desinventam o trabalho a cada momento. Vejam o crescente número de desempregados que temos entre nós. Um dos últimos relatórios da Organização Internacional do Trabalho nos diz, gente, que, sob o ponto de vista do trabalho, e que é profundamente importante, o trabalho que ele é fundante do ser social, nós temos hoje um número de desempregados que corresponde quase a um país da Europa. Temos jovens que jamais chegaram ao mercado de trabalho. Então, um dos sinais que marca de modo muito evidente esses problemas graves que nós temos, porque eu chamo a atenção para isso, para mostrar a vocês que a crise que nós estamos vivendo, ela não é apenas do nosso cotidiano de trabalho, ela é uma crise macrosocial. E ela nem sequer pode ser pensada com categorias com as quais nós pensávamos anteriormente. Hoje é preciso pensá-la com grandes categorias. Porque quando nós analisamos a história a partir da perspectiva marxista, nós trabalhamos com processos, relações, estruturas, forças sociais em presença. Forças sociais em presença. E quando olhamos para a história com este olhar, nos diz o professor Iane, a história do presente esconde segredos do passado e que, não entendidos, se reproduzem nesse presente. E nos dá exemplos que hoje nós estamos vendo claramente. O peso do trabalho escravo, a forma de colonização que tivemos e um grande ponto que ainda hoje é presente na forma de organização do Brasil contemporâneo, o desenvolvimento desigual e combinado. Um desenvolvimento profundamente desigual. O professor Martins chama até essa desigualdade como o poder do atraso. O poder do atraso, porque são pessoas que muitas vezes, não obstante lutem, não conseguem chegar a uma condição digna de vida. E nós temos uma responsabilidade histórica, gente, porque nós enfrentamos momentos de ditadura. Fomos às ruas, lutamos, conquistamos espaços, somos uma categoria que deixou suas marcas na história. Temos assistentes sociais que foram mortos pela ditadura, que foram presos, mas não abandonaram jamais a sua luta. Então, vejam a nossa responsabilidade histórica de não permitirmos que esse processo se perca. Então, objetivamente, olhar para a história significa ouvir bem o que Marx nos diz lá na ideologia alemã. É um jovem Marx, mas é um Marx que jamais abandonou as suas convicções. E ele nos diz claramente, lá na ideologia alemã ainda, gente, a história é o processo transformador da realidade. Então, transformar realidades, implantar um processo socioeducativo mais amplo, implica em ter esta coragem, então, de olhar para a história como esse processo transformador.
E vejam que ele marca até a vida das pessoas, né? Como eu digo, quantos de nós que aqui estamos já não tivemos situações profissionais que nos puseram diante de desafios éticos da maior importância, né? Como, por exemplo, olhar para uma mãe que tem um problema que é uma usuária de droga e, no entanto, ela tem um filho com ela. E nós, de repente, estamos ali, como profissionais que somos, diante de uma decisão do que fazer com esta criança. E será que a institucionalização é o melhor caminho? Será que essa história, gente, muitas vezes, dessas vidas tão sofridas, marcadas por essa diversidade, é até interessante pensar que são essas pessoas, com as suas lutas, que estão reivindicando direitos, que estão também procurando se inserir na história. Por isso, nós, como trabalhadores sociais, temos, assim como eu digo que nós temos que nos olhar como classe, temos que olhar também para as pessoas com as quais nós trabalhamos, como classe social que eles são. E não apenas como usuário de uma política ou como uma pessoa que traz tal ou outro. Porque muitas vezes caímos também num outro ardil, eu digo até, às vezes, armadilhas que estão na mata escura, né, de reduzir a pessoa à condição simplesmente do usuário de um programa. Gente, ele é membro de uma classe, ele reivindica direitos, ele tem vida, ele é um sujeito político, como nós somos também. Então, eu trago um convite importantíssimo para vocês, que é ter esta coragem de olhar para os sujeitos com os quais nós trabalhamos como sujeitos políticos que são, não retirá-los da sua classe social, não transformar os sujeitos em vítimas, mas, junto com eles, aprender a reconstruir esses processos históricos, né? Vejam que interessante, um dos meus alunos, que terminou há pouco a sua dissertação de mestrado, trabalhou a situação de jovens da periferia, do grande número de mortes de jovens na periferia, numa certa região de São Paulo, que chama-se município de Perus-Pirituba, que é atravessado por uma grande rodovia. E nós fomos atraídos para essa região, porque é uma região, gente, que está com um verdadeiro hiato geracional, tal o número de jovens que estão sendo consumidos pelo crime, pela droga, pela morte precoce. E conversamos com 3 mães nesse bairro sobre essa questão de como elas estavam enfrentando essa falta de vida para seus filhos, né? E o que é muito interessante e que vai na direção, então, do que eu digo de entender a formação sociohistórica, é que elas dizem claramente isso, quer dizer, nós somos mulheres guerreiras, nós temos a vida marcada pela diversidade. Interessante que meu aluno, chama-se Rodrigo Diniz, ele voltou e professora. São mulheres que estão envolvidas em movimentos de paz, cultura da paz, são mulheres que são líderes, lideranças no seu bairro. E interessante elas quererem comparecer na pesquisa como guerreiras. Eu digo, Rodrigo, nada mais justo do que elas serem realmente reconhecidas como guerreiras, porque o que o bairro tem, muito se deve a elas. E outro agravante, gente, muitas vezes elas diziam, nós só podemos receber vocês quando o PCC permitir, que é o primeiro comando da capital. E, às vezes, elas dizem, a assistente social vem fazer a visita, só que o PCC já passou antes. Então, vejam o que nós estamos hoje, e por isso a importância, nesse contexto todo, de pensar a formação sociohistórica, de olhar para o território. O território não apenas como um espaço geográfico, mas o território como essa construção da nossa própria sociabilidade. É no cotidiano que nós nos construímos, é no terreno da história que nós nos construímos, né? Então, nós precisamos ter muito presente essa importância que tem o nosso trabalho como assistentes sociais, através das políticas que mediamos, que a política é a nossa principal mediação, como que nós realmente temos aí uma mediação fundamental, que é uma marca distintiva da nossa profissão, que é o trabalho concreto na realidade. Nós somos uma profissão, somos a área de conhecimento, reconhecidas como tal, somos pesquisadores, somos produtores de conhecimento, mas nós somos
mas somos muito também trabalhadores do cotidiano. E nós não podemos retirar isso, gente, porque se nós deixarmos de considerar este cotidiano, nós perdemos um referencial identitário importantíssimo. Nós somos profissionais de intervenção. Por isso, nós precisamos tanto de instrumentos de trabalho, precisamos tanto de mediações para tanto. E mesmo quando nós falamos, quando falamos que somos profissionais de intervenção, isso não só nos dá um traço distintivo da nossa profissão, como faz com que nós tenhamos claro qual é a particularidade desta profissão. Esta é uma grande preocupação que eu tenho também. Qual é a particularidade desta profissão e como que ela responde a esses desafios que hoje marcam a sociedade contemporânea? E é tão significativo, gente, que quando eu digo, por exemplo, o traço, para pensarmos um pouco na formação sociohistórica, do peso do trabalho escravo, gente, será que hoje nós podemos dizer que superamos o problema da questão racial no Brasil? Será que vocês não ouviram em algum momento alguém dizer, por exemplo, mas a senhora sabe com quem a senhora está falando? Será que uma casa grande sem sala ficaram para o passado? Ou ainda estão presentes até na forma como os bairros se organizam? Há uma verdadeira arquitetura da pobreza, gente. Uma arquitetura geográfica. As cidades, né, elas expressam este problema de um desenvolvimento realmente desigual. Às vezes, em São Paulo, a pessoa, e creio no geral, ela nos fala o bairro onde ela vive e nós quase que já temos uma representação da sua trajetória de vida. Eu estive há pouco no bairro chamado Vila Madalena, em São Paulo, num debate sobre memória, cultura e identidade, e estava comigo um cantor de rap, uma quilombola, uma antropóloga que trabalha com os quilombolas, e estava também presente ali um indígena. Foi muito interessante até o debate que nós fizemos nesse dia, né? E que você percebe, então, nas falas dele, e um jornalista, até também um jornalista muito conhecido em São Paulo, e quando eu fiz a minha fala, ele me disse: professora, eu quero dizer para a senhora que eu tenho um livro que eu acabei de lançar, que chama-se Manual Prático do Ódio. E por que será isto, né? Porque os nomes expressam identidades, os títulos são muito significativos, né? E ele me disse o seguinte: eu sou negro, sou pobre e moro na periferia, moro no Jardim Ângela, um bairro muito marcado também pela diferença social, pelo desenvolvimento desigual. E ele me disse o seguinte: então, eu sou jornalista, formado pela USP, no entanto, às vezes eu estou à procura de emprego, e quando eu falo que eu moro no Jardim Ângela, a pessoa me diz: mas só que essa vaga já foi preenchida. E, às vezes, quando eu vou e me apresento, então, como negro, pobre, da periferia, mas não é bem o perfil que nós precisamos, não é bem isso. Ou seja, nós daí, vejam como é marcante, gente, esse que o professor Martins, com muita propriedade, chama de poder do atraso. E ele não está oculto, ele está diante de nós. E ele aparece até nas brigas, veja, até nos conflitos profissionais. Quantas vezes nós vemos dentro da própria universidade qual é o profissional que ocupa o escalão mais alto, quem é do baixo clero, quem é o profissional, e nas instituições também. Está tão claro, gente, que até posso dizer a vocês um segundo poema do Fernando Pessoa. Ele diz assim: o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, e nem ver quando se pensa. Mas isso, pobre de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um compromisso, exige uma coragem, exige a coragem do enfrentamento, exige a coragem do posicionamento. Porque, gente, quando nós não nos posicionamos, nós sucumbimos a uma
inserção, caímos na malha do conservadorismo. E este é um problema que está presente não só no Brasil, mas ele se estende por toda a América Latina e vindo agora da Europa, vejo quanto ele está forte entre nós. Vou dizer a vocês que vive-se na Europa hoje um verdadeiro pânico identitário por causa dos refugiados, por causa das imigrações, né? E vejam como é forte, como nós precisamos, então, de pensar mesmo em saídas coletivas para esses enfrentamentos, e não meramente individuais, porque isso nos torna, vejam, eu digo, nos torna muitas vezes, uma profissão que tem o social no nome e o solitário no trajeto. O solitário no trajeto, gente. Há vezes que eu não sei, passo o dia na instituição, né? Mas como vou dizer para o meu companheiro de trabalho que eu estou na dúvida em relação a uma decisão a tomar? Vejam só, gente. Nós produzimos, veja, nosso ato profissional só ganha completude com os relatórios, laudos, pareceres, produtos das nossas pesquisas, produtos das nossas intervenções. E, no entanto, gente, muitas vezes nós não sabemos se este relatório que nós produzimos está produzindo a emancipação, que está lá no topo do nosso projeto ético-político, ou se não está favorecendo que o juiz tome decisões contra a própria família. Vejam a importância a sociedade contemporânea, gente, é impensável sem o serviço social. Os temas com os quais nós estamos envolvidos hoje, eles marcam toda uma luta que vem se pronunciando durante muito tempo. Nós podemos dizer que anos 70, anos de ditadura, tivemos impedidos de ter acesso a posicionamentos mais críticos. Mas eu quero dizer a vocês, eu já estava na profissão nesse momento, e nós não podemos retirar protagonismo desses profissionais. Até um livro belíssimo do professor Eder Sader, chama-se Quando Novos Personagens Entraram em Cena. Mas não é que eles não estivessem trabalhando, não é que eles não estivessem construindo, é que a noite da ditadura é muito escura. O peso da ditadura é muito forte. Então, muitas vezes, nós não podíamos sequer nos pronunciar. Quero dizer a vocês que não se podia ler nem sequer Paulo Freire, gente. Otaviano e Paulo Freire, todos foram banidos e foram para outros países. Só que nos outros países a ditadura foi chegando também. Então, nós temos que conhecer, eu acho que vocês que estão hoje, nós todos que aqui estamos, cada um de nós, gente, é um sujeito histórico da maior importância. Porque nós construímos essa profissão com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias lutas. Vejam, a nossa profissão nos coloca em contato com situações tão árduas que muitas vezes os outros profissionais não têm sequer ideia do que é um dia de trabalho de um assistente social. Não têm sequer ideia do que é um dia de trabalho de um assistente social. Às vezes, e isso é muito frequente até, né? Nós conhecemos histórias que o próprio familiar desconhece. Vejam só o que significa, gente. Não é por isso que eu falo, então, que às vezes a pessoa entra bonita, cheia de vida, formosa, quando chega no fim da tarde, está pior que o maracujá na gaveta, se ela não se cuidar, né? Então, por isso que nosso grande compromisso é com a construção da nossa felicidade, gente. Nós não seria, o que sustenta a nossa identidade profissional é a nossa identidade pessoal e não ao contrário. E nós somos assistentes sociais por uma questão de identidade, não é por karma, por castigo, é porque somos assistentes sociais. E marcamos a nossa presença aí. Mas, realmente, a profissão exige de nós, para sermos competentes, esse compromisso histórico. E lembrar que nós, então, saímos da ditadura nos anos 70, e anos 80, 90, são anos dourados da profissão. Fomos uma das primeiras profissões a construir um projeto ético-político, a rever o seu projeto de formação profissional, a superar
pelo enfrentamento, é verdade que não é hegemônico, sabemos que não, mas conseguimos construir novas propostas de curso. A nossa querida aluna aqui da BEP falou claramente, a nossa luta é por um serviço social crítico. Por isso, nós estamos trabalhando sempre nessa perspectiva de uma contra-hegemonia a esse pensamento conservador. E o que é grave, o que eu vi na Europa e vejo aqui no Brasil também, o pensamento conservador hoje, gente, ele se apresenta de um modo absolutamente grave, porque ele ainda tem uma feição moralista e moralizante. Então, se nós não cuidarmos, nós acabaremos querendo resolver a questão social pela via psicológica, pela via... Vejam que grande e ardil, gente. Ao invés de trabalharmos sob o ponto de vista da ética, nós sucumbimos a julgamentos morais, que não é da nossa profissão. É que a vida, a forma como a sociedade se desenvolveu, ela nos trouxe grandes temas novos, grandes campos, para os quais nós nem sequer estávamos preparados. Vejam, por exemplo, a própria questão que hoje nós temos que estar muito atentos, gente, da própria questão de como transformou-se diante de nós a realidade demográfica. Nunca tivemos o número de idosos que temos hoje. E a tendência é crescer cada vez mais. Só que, por incrível que pareça, gente, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que estávamos caminhando para uma sociedade envelhecendo, nós não nos preparamos para envelhecimento com qualidade. Por incrível que possa parecer, tenho que dizer a vocês, embora seja um dia de festa, mas tenho que dizê-lo, que ainda hoje nós vamos encontrar para o idoso no Brasil práticas asilares. Asilares, gente, asilar um idoso, porque nós não sabemos ao certo como trabalhar. E hoje, com o avanço da medicina, a vida se prolonga muito mais. Então, outro problema que nós hoje precisamos ter são os trabalhos que o Brasil até tem dado grandes avanços nesse sentido, de cuidados paliativos. Mas, nesse momento de empobrecimento das famílias, vocês sabem de uma coisa gravíssima também, gente. O capital faz com que os segmentos que não estão diretamente inseridos no mercado de trabalho sejam os mais esquecidos nas políticas, que são exatamente as crianças e os idosos. A ponto tal de, às vezes, gente, a pessoa internar um idoso, internar um familiar e dar um endereço falso no hospital. Então, quando você vai levar aquela pessoa na alta, você já não encontra mais aquela família. Ou ela já não está mais ali, ou aquele endereço não correspondia. Que, como eu disse há pouco, e digo pensando a partir de Marx, ao se fragilizar o projeto societário, fragilizam-se também as questões pessoais. A nossa subjetividade é afrontada também. E, no momento de pensamento conservador crescente, isso aparece nos diferentes segmentos. Então, uma outra ponta que chama a atenção de vocês, as diversidades. Diversidade sexual, diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade racial. Vejam só, né? Por exemplo, gente, o meu aluno, por isso agora nós ciências sociais, nós não podemos ser guardião de gênero. Não vamos definir as pessoas, deixem que elas se definam. Nós somos capazes de nos definir. E, no entanto, muitas vezes, quase que nós acabamos tendo nas instituições o papel de ser o guardião de gênero. Veja, um aluno meu agora, recentemente, terminou o doutorado dele, e a tese chama-se Vidas e Corpos em Trânsito, que ele trabalhou com travestis. Quero dizer a vocês da dificuldade que é considerar esse tema um tema acadêmico. E ele é extremamente acadêmico, gente. Se nós não produzirmos conhecimento para pensar como trabalhar as relações homoafetivas, como trabalhar essas novas configurações familiares, aí a gente começa a arrumar um monte de adjetivo. É uma família recombinada, é uma família reestruturada, é uma família... Falei, gente, em vez de tanto adjetivo, vamos dizer como Drummond nos ensinou,
fique com um bom substantivo. É família. Família recombinada. O que é isso? Parece uma bobina que acabou, gente. Que é, né? Não tem nada disso, não. É família, gente. Né? Eu agora mesmo, nossa, sábado passado, né? Já vim embora no domingo, no sábado nós fomos tomando as últimas providências lá. Então, você vê, eu estava nesse dia em Madrid, você vê lá, era exatamente, ocorria a parada gay. Então, como que hoje o segmento LGBT ganha visibilidade? Mas eu venho orientando esse tema há muito tempo, já que trabalho com identidade, né? E vou dizer a vocês, gente, nós, assistentes sociais, fomos os primeiros. Nosso conselho foi o primeiro conselho a assumir uma campanha pública em defesa dessa temática. O amor fala todas as línguas. Lembram-se disso? Fomos os primeiros. Então, nós temos sido vanguarda, gente. Então, nós não podemos nos olhar como um profissional menor. Então, não é como um profissional do Chile que me disse lá um dia do debate lá em Salamanca, nessa universidade onde nós estivemos, né? Ele falou, nós estamos no momento de precisar pensar numa nova reconceituação. E eu disse a ele, no grupo que estávamos, né? Vamos nos lembrar de Marx no 18 Brumário. Não vamos repetir histórias, porque quando repetimos, elas podem se repetir ou como tragédia, ou como, lembram-se? Ou como tragédia, ou como farsa, gente. Ou seja, então, não luto por uma nova reconceituação, eu luto por uma nova profissionalidade para o serviço social, porque nenhuma profissão chegará ao século XXI se não assumir uma identidade plena da sua profissionalidade. Não é porque nós somos assistentes sociais que a gente fala, eu não sou assistente social, não me envolvo, sei lá, com tecnologia. Então, eu vou numa reunião, vou levar minha pedrinha lascada, gente, porque eu sou assistente social, todo mundo lá com seus equipamentos mais do que modernos, eu vou pegar, minha pedrinha aqui, não dá. Então, a gente tem que ser contemporâneo, pessoal, senão nós perdemos presença na história. E nós somos protagonistas. Vejam só, na política, e é uma coisa muito interessante, nesse encontro havia muitos cientistas sociais, cientistas políticos, né? E vejam que interessante, gente, o meu próprio tema de trabalho, que é a identidade, hoje eu tenho que tomar extremo cuidado com ele, porque o pensamento pós-moderno se apropriou muito dessa categoria. E eu não penso a identidade como igualdade, gente. Identidade são construções políticas, históricas, sociais. O serviço social que temos hoje é uma construção de larga duração. Como eu disse a vocês, eu mesma estou há 50 anos nessa profissão. Não dá tempo nem de envelhecer, porque a gente está correndo para lá, para cá, fazendo uma coisa ou outra, né? Então, a assistente social sem contar que ainda hoje, pleno século XXI, se nós não cuidarmos, nós ficamos expostos ainda a dois riscos que ainda estão presentes e a gente, com toda a nossa luta, temos que avançar ainda, porque ora querem nos colocar como responsáveis pelo quarto de despejo da sociedade, ora querem nos colocar como responsáveis pelo inespecífico, tudo aquilo que ninguém sabe bem para onde mandar. Manda para a assistente social, elas, é uma maravilha. São incapazes de falar, não, que profissão maravilhosa, como são, pode mandar que eles resolvem. Gente, nós temos que aprender a falar não. Temos que aprender a falar não. De uma assistente social ganhou de uma pessoa que ela entrevistou, ela, olha, a senhora foi maravilhosa, não fosse a senhora, nossa, eu quero agradecer muitíssimo. Então, faço questão de deixar um presentinho para a senhora, foi lá fora, trouxe uma galinha viva para ela, porque ela era numa cidade do interior. Então, vejam que representações ainda hoje perduram, gente, mas nós somos responsáveis pela construção desses processos identitários. E somos vanguarda, somos protagonistas, somos... A sociedade, gente, é impensável sem a nossa profissão. Ela é impensável. Vejam se vocês conseguem pensar, por exemplo, um hospital de grande porte sem a presença de um assistente social. Vejam se vocês conseguem pensar num sistema prisional sem a presença de um assistente social. Se vocês conseguem pensar numa área sociojurídica sem a presença de um assistente social.
Mas eu digo, por que eu digo então que nós precisamos dar visibilidade a essa profissionalidade, pensar que as profissões hoje não podem ser pensadas de modo isolado. As profissões são construções coletivas, são construções históricas, né? Então, nós precisamos muito que elas se assumam como tal. Porque hoje nós estamos assistindo algumas situações que eu vejo que elas estão presentes pelo Brasil afora, gente. Uma delas, por exemplo, que mostra muito bem essa crise de profissionalidade, é a questão da relação entre as áreas profissionais. E foi muito interessante que eu estive em vários locais nesse período, por causa do Dia do Assistente Social, dessa comemoração, e a gente vê que nós estamos, muitas vezes, entrando em conflitos entre profissões. E para vocês terem uma ideia, aqui eu não faço em nenhum momento nenhuma fala contra essa profissão ou a outra. O que eu digo é que nós temos que deixar claro qual o lugar social que nós ocupamos. Então, por exemplo, e por isso que eu digo também que o projeto neoliberal é um projeto para a América Latina toda, não é só para a América Latina, não é só para o Brasil, não é só para Santa Catarina, gente, ele está no Brasil todo. E então, por exemplo, uma assistente social da Costa Rica, fazendo a apresentação dela, nos dizia do conflito que estão vivendo com a psicologia, que está, então, nesse momento, considerando que trabalhar com família é uma atividade do psicólogo e não do assistente social. E vejam, gente, nós nascemos com família, essa é a nossa área prioritária. Nós não somos psicólogos, mas sabemos trabalhar com subjetividade. Sabemos, é claro que nós não somos terapeutas e nem queremos ser, não é esse o fórum da nossa profissão. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho toda a condição de trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que está diante de uma violência de gênero, que está diante de uma questão que incide no nosso campo de trabalho, e como podemos, gente. E mais ainda, Lukács nos diz, gente, que as profissões, vejam que interessante, né? Ele nos diz assim, ao trabalhar com o social, nós trabalhamos com a totalidade do processo social. Determinações políticas, sociais, econômicas, históricas e culturais. E vejam como isso é verdadeiro. Uma dissertação de uma orientanda minha, hoje já publicada até, há mães que foram agredidas na infância e que repetem agressão para os seus filhos. E aí vamos estudar, trabalhar, ouvir essas mães, né? Fomos a um serviço chamado CRAME, que é um centro de referência de apoio a vítimas, né? E a mãe conta para a assistente social o seguinte, gente, não, eu tenho que bater nessa menina, porque, na verdade, ela está lá envolvida com os manos, eu não tomo cuidado, ela começa a usar droga, e eu tive mesmo que bater nela um dia, eu até perdi a noção, eu bati nela com tanta força que fiz, com o meu cinto, bati sem querer, não queria bater no rosto dela, mas pegou no rosto dela, e ficou uma marca que nunca mais saiu. E aí ela faz uma pausa e fala, só que depois que aconteceu isso, ela nunca mais me chamou de mãe. Ou seja, veja como que ela, de alguma forma, consegue perceber que alguma coisa não estava certa ali, né? Mas aí ela retoma e diz assim, não, mas tem uma coisa, eu sou pai e mãe dessa menina. Se eu não bater nela, se eu não educar ela, ela vai acabar apanhando da polícia, vai acabar apanhando lá fora. Então, vejam que sutileza, gente. Para esta mãe, o ato de bater tem uma dimensão pedagógica. Ela sente como se ela estivesse educando essa filha. E será que nós, assistentes sociais, não sabemos trabalhar isso, gente? Sabemos, claro, que nós queremos sim estar junto dos psicólogos, mas não a serviço deles, mas sim numa atividade partilhada. Não podemos pensar em sair da área, ao contrário, gente, nós somos os protagonistas primeiros da política de assistência. A psicologia chegou muito depois de nós, então, junto conosco é que ela deve caminhar, e não de forma isolada.
Então, vejam só como nós temos aí um quadro muito importante de demandas que a profissão vai nos trazendo e que nós temos que nos preparar. Só que hoje, e que até isso é muito interessante também, nós estamos tendo que pensar em algo muito importante. Nós avançamos em muitos aspectos, mas temos novas legislações, avançamos em direitos sociais, avançamos em... Só para dar um exemplo somente, gente, vejam, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Cidade, mas, vejam, eu estudei tantas vezes a questão da identidade, que vocês se conhecem o meu livro, lembram que eu falo da ilusão de servir. E Marx, gente, estudando também essa questão, ele tem uma análise belíssima que ele faz da filosofia, uma crítica à filosofia de direito de Hegel. E ele vai nos dizer algo importantíssimo. Não vamos cair na ilusão jurídica. Veja, eu falei da ilusão de servir. Marx me ajuda ainda mais quando ele me diz assim, não vamos cair na ilusão jurídica de pensar de que porque há leis, haja também justiça. O caminho entre a lei e a justiça é muito árduo. Eu, infelizmente, estou precisando encerrar, eu lamento muito, mas para dizer a vocês que este caminho entre a lei e a justiça é um caminho muito importante, onde nós, assistentes sociais, temos um papel fundamental. Para vocês terem uma ideia, gente, às vezes nós temos profissionais do direito que cobram para inserir uma pessoa no benefício da prestação continuada. Vejam só. Então, vejam como nós ainda somos, e nós somos profissionais que trabalhamos com a linguagem. A linguagem para Marx, gente, é a consciência viva. Essa é uma mediação fundamental para nós. Então, vejam, há muito, eu acho que nós podemos dizer que o serviço social vive um momento de maturidade, né? Ele alcança patamares, como eu digo, formamos profissionais, implantamos pós-graduação em outros países, mas, ao mesmo tempo, temos fragilidades também, que estão aí nos pedindo um enfrentamento muito rigoroso. Infelizmente, o tempo não me permite, mas eu não posso deixar de mencionar a expansão dos cursos à distância, a expansão, o crescimento de um mercado de trabalho precarizado. Então, nós temos profissionais que trabalham de modo absolutamente precarizado. Então, e o trabalho, só para dar esse referencial para vocês, ele tem hoje tanto essa marca da precarização, como ele tem uma outra marca que nós todos aqui que somos assistentes sociais sabemos, que é a marca da intensificação. Ele é um trabalho cada dia mais intensificado. E não é apenas no tempo, porque no tempo nós até conquistamos algo da maior importância também, embora com todas as polêmicas que encerrem, que é a nossa jornada de trabalho. Mas ele é intensificado pela demanda emocional que ele nos põe. Ele exige muitíssimo de nós, né? Por isso que é muito importante dizer que, sem dúvida nenhuma, o serviço social que temos hoje é uma construção coletiva, histórica, de larga duração, e nós todos que aqui estamos, como profissionais que somos, temos essa responsabilidade histórica de fazer avançar cada vez mais a profissão que tanto nos realiza enquanto profissionais que somos. É difícil, sim, mas não é impossível, gente. Eu dando cursos na Argentina, e vou fazer somente essa menção para encerrar, dando cursos na Argentina, aprendi muito com as mães da Praça de Maio. Elas estão presentes muito forte em Buenos Aires e nas diferentes províncias da Argentina. E a marca dessas mães são aqueles lencinhos que elas usam com os nomes bordados dos seus desaparecidos. E essa representação está presente em várias praças argentinas. Então, está ali no chão da praça, está a representação, então, dessas figurinhas das mães da Praça de Maio. E o lema delas, que é um lema muito bom para nós, assistentes sociais:
A única luta que se perde é a luta que se abandona. Então, não abandonemos jamais as nossas lutas e avancemos cada dia mais, coletivamente, na realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos grandes desafios que aí estão a nos convocar a cada momento. Muito obrigada, então, pessoal, e pela atenção e por tudo. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, professor. Obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.